Ora, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao vídeo de abertura do mercado europeu e esta sessão a ser, portanto, uma sessão interessante. Segundas-feiras normalmente são sessões relativamente calmas nos mercados, mas hoje a volatilidade poderá aqui aumentar um pouco. Ora, da parte da manhã tivemos as revisões dos índices PMIs referentes aos serviços na zona euro. Na generalidade, os dados acabaram por ser revistos ligeiramente em alta, mas na sua generalidade também permanecem, portanto, os PMIs abaixo dos 50 pontos, ou seja, permanecem em território de contração. Nota aqui positiva para o facto dos países do sul da Europa estarem a ter melhores sinais em termos de indicadores económicos do que os países do norte da Europa, o que, curiosamente, as economias mais fortes não estão no sul da Europa. Mas aqui também não trazer assim grandes movimentações para o mercado. No entanto, hoje vamos ter mais PMIs, no caso dos Estados Unidos, vamos ter às 2h45 os PMIs de serviços da Standard & Poor's, mas mais relevante ainda será às 3, onde vamos ter os dados do ISM também referentes aos serviços e vários subíndices do ISM. Portanto, vai ser o principal evento para o dia de hoje. Vamos ter aqui, prevê-se que tenhamos aqui momentos de maior volatilidade nos mercados e praticamente todas as classes ativas deverão estar expostas a momentos de maior volatilidade. Portanto, índices, obrigações e o próprio mercado cambial, o caso do dólar, deverá permanecer aqui mais volátil com estes dados. Até então, nós temos vindo a observar que os dados sobre a economia americana têm saído muito melhores do que as projeções, o que afasta por completo um momento de descida dos juros e, portanto, acaba por ser aqui, ou poderá vir a ser uma dor de cabeça para os investidores que têm aguardado então pelo primeiro corte dos juros. Isto que estamos a ver no início deste ano é algo semelhante ao que observámos no ano passado. No ano passado, no início do ano, esperava-se que a Reserva Federal parasse de aumentar os juros e depois, ao longo de 3, 4 meses, continuaram a subir. Neste momento, espera-se que a Reserva Federal comece a baixar os juros, mas que provavelmente agora, durante os próximos meses, não vamos ver nenhum corte dos juros, a menos que haja sinais evidentes de que a economia está a arrefecer demasiado e aí pode haver sinais de recessão, mesmo que seja de curta duração. Além dos dados sobre a economia americana, depois vamos ter aqui intervenções do governador do Banco do Canadá, vamos ter aqui comentários também de Bostic e ao longo da semana vamos ter vários comentários de membros da FOMC. Tivemos a entrevista este fim de semana de Powell. Powell, aos 60 minutos, acabou por afastar por completo o cenário de redução dos juros em março e reparem aqui nas mudanças. Portanto, se eu olhar aqui para as comparações, reparem que há um mês era quase certo, havia probabilidades bastante altas de que as taxas de juros poderiam diminuir, mas é certo que neste momento os mercados estão a fixar já com praticamente certeza que março não será aqui não será o início do corte dos juros. Também para os próximos meses, quando olhamos aqui para maio, vemos que os dados também começam a ser um pouco revistos aqui em baixa e por isso pode também não haver nenhum corte de juros em março, embora ainda haja algumas expectativas para que isso aconteça. Mas, mais uma vez, dependerá muito da evolução dos indicadores económicos, nomeadamente dos dados sobre a inflação, dos dados sobre o emprego e os dados sobre... embora há vários meses que tenham vindo aqui a dar alguns sinais de alerta, mas os dados dos PMIs, isto se houver um agravamento muito severo. Ora, o que é que nós estamos aqui a observar nos mercados? Portanto, temos observado um dólar mais forte, em termos técnicos até tínhamos identificado há algum tempo este head and shoulders invertido. Esta consolidação foi quebrada na sexta-feira e, em termos técnicos, apoia uma continuação do movimento de alta. Em termos fundamentais, também apoia este cenário de alta e que está neste momento a prejudicar aqui o Euro-USD. No caso do petróleo, a abertura de hoje, portanto, está a ser em baixa. O petróleo aqui a dar continuidade aos movimentos de baixa, está neste momento a aproximar-se de uma zona técnica importante, pode fazer com que os preços, portanto, tenham alguma dificuldade em continuar o movimento de baixa, pelo menos de forma tão
tão forte como aquela que observámos na semana passada. Na semana passada o petróleo caiu 8%, a resultado das notícias avançadas pelo Al Jazeera no Twitter, de que davam conta do cessar-fogo na faixa de Gaza. Entretanto, as notícias foram desmentidas, mas o preço do petróleo continua a cair. Hoje temos também os índices, portanto, se nós olharmos para os índices na Europa, vemos que o sentimento é misto, aliás. E quando olhamos para os futuros norte-americanos, neste momento apontam para uma abertura em baixa. Nas commodities, como vimos, portanto, o petróleo, o Brent e o crudo, ambos estão a ser negociados em baixa, enquanto que os metais preciosos também estão a recuar. Isto porquê? Porque temos as yields, como podem ver aqui, as yields a recuarem e um dólar forte, portanto, as yields a subir e um dólar forte, ou seja, coloca aqui um stress acrescido aos metais preciosos, portanto, que estão aqui a ser negociados em baixa esta sessão. Portanto, e dito isto, e para concluir, portanto, a sessão de hoje vai ser dominada aqui pelos dados do ISM, serão aqui bastante relevantes. Numa primeira fase teremos primeiro os dados da Standard & Poor's e depois 15 minutos a seguir os dados do ISM, portanto, também dos PMIs, mas não realizados pela Standard & Poor's. São aqui mais relevantes, uma vez que representam 80%, os serviços representam 80% da economia americana, portanto, é aqui muito relevante acompanhar. Portanto, este será o principal foco do dia de hoje, será também acompanhado no webinar das 2 da tarde, portanto, convido-vos desde já a participar. Do meu lado é tudo, resta-me desejar-vos continuação de uma boa semana e bons negócios.